Estamos aqui para mais um webinar. E o pessoal de marketing já me deu a bronca aqui falando que não é mais, que é o primeiro, mas é o primeiro de muitos, né? Estou aqui ao meu lado com Werner. Online temos aí o nosso outro especialista, João Tadeu, e estamos aqui, né, para bater um papo a respeito de evolução de dados de IA no Brasil em 2026, né? Nós somos do CID, o CID é um ICT privado aí, especializado aí em pesquisa e desenvolvimento na área de desenvolvimento de software. E o principal ponto aqui que nós vamos explorar hoje é uma pergunta que a maioria das empresas aqui no Brasil, principalmente, deve estar se fazendo, né? Em qual estágio de maturidade que estamos em questão de dados e IA e como podemos evoluir para a utilização dos nossos dados com IA, né? Aqui, assim, a ideia desse webinar é bater um papo, né? E a gente vai abrir aí para vocês também, para recebermos perguntas, a gente poder conversar um pouco, né? Não vamos ter grandes slides, né? Vamos ter mais aqui no Gogó, o nosso Werner e o nosso João. Então, vamos apresentar aí o João Santos, né? Na verdade, eu pedi uma mini bio de cada um, veio um negócio extenso desse tamanho e eu tive que dar uma resumida, então vamos desculpando aí, João e Werner. Cortei alguns pedaços, mas o João é nosso especialista de soluções aqui no CID, né? Doutorando e mestre pela USP na área de tecnologia da energia, com mais de 10 anos em projetos de P&D e pesquisadora temática de aplicações de tecnologias emergentes para cidades inteligentes, mudanças climáticas e infraestrutura crítica. E o nosso Werner Danzin, consultor técnico aqui no CID, né, graduado em Ciência da Computação pela Unesp, MBA em Ciência de Dados pela USP, atua como arquiteto líder técnico desde 2018 nos projetos de Data Driven, direcionando e desenvolvendo atividades como Data Strategy, Data Engineering, Data Science, Machine Learning. Recentemente tem conduzido projetos em Generative AI, Agents e LLM. Tudo isso a gente vai explicando aos poucos aí durante o nosso webinar. Vamos lá. Pensando aqui na realidade brasileira, né, a gente vai tentar focar muito mais na realidade brasileira da indústria em geral do que pensando no mundo como um todo, né? Principalmente que a gente aqui no CID, a gente trabalha muito perto aí das empresas aqui, das indústrias aqui no Brasil, né? Assim, se você for olhar no aspecto aqui das indústrias brasileiras, ainda existe muito uma confusão, né, de achar que a utilização dos LLMs como um todo, né? E existe assim um ponto chave que você tem que pensar, né, na questão da utilização de IA, que é toda a cultura envolvida da utilização dos dados e processo de governança desses dados, né? E sem você conseguir fazer toda a questão de maturidade dos dados, você não vai conseguir utilizar a IA da forma que realmente deveria ser feito, né? Então, a gente tem um material, né, como pano de fundo aqui, que o nosso João Santos fez esse material, né, e está acessível aí para quem quiser, né, que é o Guia Prático de Evolução de Dados de IA no Brasil, né, e esse material como pano de fundo, eu gostaria de entender um pouco mais, João Santos, o que é que motivou esse desenvolvimento desse material, né, e por que um guia prático de evolução de dados de IA no Brasil seria uma coisa que o guia nos daria algo de diferente nesse sentido. Sim, não, muito bom, João, uma palavra. Não, valeu. Isso é interessante porque a conversa nasceu no final do ano passado aqui, né, internamente, com o pessoal mais técnico, com o pessoal de marketing, com o pessoal também de estratégia. E quando a gente vai recebendo material, principalmente de final de ano, a gente vai recebendo muito material de tendências, né? O que vai ser tendência em 2026? E aí a gente viu que tinha uma outra questão, né? O que é viável aqui no Brasil? Porque a gente que está aqui no dia a dia, conversando com as empresas brasileiras, a gente vê que não é bem aquela tendência ali que está acontecendo, né? As dores são outras.
né? Então, depois de algumas semanas, a gente foi ali construindo material, que é mais um guia justamente para isso, para as empresas poderem fazer aquela reflexão. Em que momento eu estou? De fato, eu vou usar um agente, vou usar um LLM ou eu estou alguns passos atrás? E de forma geral, quando a gente olha nas empresas, ontem eu estava no evento no Guarujá que estava sendo discutido isso também, você vê que pequenas ou grandes empresas, elas sempre têm os mesmos desafios, que é assim, como é que eu me organizo? Como é que eu transformo todo esse hype aí realmente em alguma coisa que vai gerar valor? E o Werner está aí na frente de outros projetos, ele sabe que tem muita estruturação, né, Werner, para fazer aí. Antes da gente pensar em IA, a gente tem que pensar em dados, né? Ah, sem dúvida, João. A gente tem trabalhado e conduzido os projetos relacionados a dados, né? E esse é um ponto super importante, né, Aston, que a gente tem visto com os nossos clientes, com os parceiros, né? Porque eu posso fazer uma analogia, por exemplo, relacionada à parte de petróleo, né? Falam-se que os dados é o novo petróleo, né? Novo petróleo, né? E dá para a gente pensar, é uma analogia muito boa, porque quando a gente tem o petróleo bruto, ele em si, ele não necessariamente ele traz um valor imediato. A gente não consegue pegar o petróleo, colocar no nosso veículo e sair andando. Você precisa passar pela etapa, digamos, de uma refinaria. Você precisa refinar o petróleo para extrair um derivado e dele você fazer a utilização. E com os dados não é diferente, né? Então a gente precisa e a gente executa isso muito, né, Stone, com os nossos clientes, como uma metodologia de trabalho, uma imersão, né, em que a gente, muitas vezes, né, João, o cliente ele vem com uma visão inicial de demanda e a gente mergulha literalmente com ele ali no oceano para, às vezes o cliente não sabe, ou ele tem um cheiro de que ele tem alguns dados, e a gente mergulha para localizar os poços, né? Às vezes a gente não sabe onde estão os poços de petróleo, onde estão os dados. Então, uma das etapas da nossa metodologia de trabalho é localizar onde estão os dados, para que a partir dele, então, a gente faça a extração semelhante ao petróleo e a gente possa, então, em cima desses dados coletados, prosseguir todo um pipeline de construção junto com o cliente para poder, literalmente, refinar os dados e extrair valor, que é o principal objetivo, né? Trazer valor para o cliente. É interessante, né, Werner, você comentando isso, e em alguns casos eu acabei acompanhando, né, as primeiras visitas aí das indústrias, né, juntamente com você e outros colaboradores, e a gente pode ver muito que, assim, o pessoal está bem interessado em utilizar a IA de alguma forma para aumentar a eficiência, né, sei lá, da linha de produção, dos processos produtivos em geral, mas a gente vê muito, né, a questão de existe uma falta de maturidade ainda com relação a você coletar os dados, você fazer uma gerência correta dos dados, você conseguir realmente lapidar esses dados de forma que você daí passe a conseguir tirar dos dados a informação que você precisa, né, para poder evoluir até utilizar a IA, né? Não necessariamente, às vezes a gente fala tudo, não, pô, tem que usar IA. Às vezes você olha os dados, você não precisa nem IA, você já consegue tirar conclusões independentes da IA, né? E assim, aí eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês percebem quando vocês começam a trabalhar ali com as empresas, as indústrias nacionais? O que vocês percebem um pouco mais assim de diferença com relação ao que a gente vê no mundo aí fora, né? A gente já trabalhou com empresa totalmente nacional, né? E temos contato também com algumas empresas multinacionais de fora, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco o que vocês veem de diferença em termos de maturidade, né, das empresas nacionais hoje em dia e com as empresas de fora. Ô João, poderia passar a bola para ti aí, pegando esse ponto do Ariston, se você pudesse falar um pouquinho em relação
as trilhas, porque eu acho que as trilhas que estão no nosso e-book de estratégia, elas descrevem, elas auxiliam um pouco nesse ponto que o Ariston trouxe, né? Porque reflete um pouco da maturidade das empresas, né? Não sei, só um parênteses aqui, fica à vontade. Não, sim, isso é interessante, viu, Werner? Porque isso acaba entrando em toda essa discussão de como foi montado e nessa visão que o Ariston perguntou, né? O que a gente encontra, né? Então eu vou pedir aqui para compartilhar essas as trilhas, e aí já fica, acho que mais visível, né? Mais lúdico aqui a gente conseguir Boa, entender, boa. né, o que foi feito ali. Então, para a gente conseguir entender aqui, né, como foi pensado essa visão mais de um roadmap aqui para a questão brasileira, a gente dividiu em níveis diferentes, né, principalmente por causa dessas conversas, desse entendimento de mercado, que a gente encontra desde empresas que estão ali na questão, né, a gente chama aqui de zero data, que são as empresas que ainda estão pensando como é que elas vão captar esses dados, tratar esses dados, até empresas que estão ali realmente em tecnologias que às vezes entram de fato no mapa de tendências, né, que é como é que eu estruturo uma operação autônoma. Então, para quem acessar esse material depois e fazer essa reflexão, porque é sempre interessante fazer essa reflexão interna, é assim, em que momento a minha empresa ou o processo, né? A gente às vezes fala da empresa como um todo, mas dependendo do tamanho da empresa, cada setor vai estar num nível de maturidade diferente nos seus processos. Então, foi pensado desde aquela empresa iniciante até a empresa mais avançada, em níveis, né, vamos dizer assim, de sinergia com cada etapa ali. Por quê? Né, no último ano aí a gente acabou conversando com empresas que às vezes já começam a ter os dados, estão trabalhando com ERP, estão juntando os dados, mas é como você falou, viu, Ariston? Às vezes eles nunca colocaram ali para tirar um insight, ou não sabem como fazer isso, então a gente acaba Exato. suportando, né? E vai passando aí por um projeto, por um processo internamente, acho que o Werner até pode dizer isso, e é um nome bonito, que é a gente começa sempre com um projeto estruturante, né? Então, se a gente quer levantar uma casa, a gente tem que começar pela estrutura ali, né? Exato. Então, é interessante que as empresas até entendam isso, e a gente tenta deixar isso claro, porque sem essa estrutura não dá para fazer coisas mais avançadas. Então, o Gui, ele tentou não abordar tanto essas questões de tendência que poucas empresas vão conseguir, mas, de fato, mapear ali um caminho onde grande parte das empresas brasileiras vai conseguir se identificar pelo menos em um desses quadradinhos aí dessa matriz, viu? João, só um parênteses rapidinho, pegando o seu comentário. É curioso que até recentemente, eu acho que os nossos últimos projetos têm sido um começo estruturante, né? Uma fase de pré-projeto, Uhum. justamente porque a gente roda isso com os clientes para que tanto o cliente consiga ter uma imersão melhor, um entendimento mais claro da qualidade dos dados, do que ele tem em mãos, seja no chão de fábrica, por exemplo, ou em alguma outra indústria. Verificar a viabilidade em cima o que eu consigo extrair de valor desses dados, né? Então, dentre as trilhas que você vai apresentar agora, a gente consegue observar esse tipo de maturidade, e o projeto estruturante nos auxilia exatamente nisso, né? Então, a gente consegue já avaliar pequenas soluções técnicas que podem ser aplicadas no projeto e já ter um resultado prático, né? Então, num curto período de tempo, claro, dependendo qual é o escopo, qual é o objetivo do projeto, mas já dá uma visão muito boa para os clientes. Então, a questão, né, eu ia falar isso mais tarde, mas eu acho que, pegando o gancho aí do que você está falando, então, a questão cultural das empresas também, né? Sim. Então, uma indústria que a gente está trabalhando, né, que uma das primeiras coisas que a gente viu, né, assim, voltando até um pouco atrás, né, geralmente as empresas elas vêm atrás da gente fazendo aquela analogia com quero café, né, eu brinquei até numa outra palestra minha, eu quero IA, eu quero IA, aí você vai vendo, né, mas peraí, para fazer IA você precisa dos dados, e aí você vai ver
que a cultura da empresa ela ainda está muito, digamos assim, não data-driven, né? Você vai ver, 30% dos dados de tudo ali está sendo coletado de forma digital, e uma forma digital ainda incipiente, 70% está no papelzinho, no caderno do operador, né? Então você tem que fazer toda uma mudança cultural também, né? Para daí você realmente começar a estruturar os seus dados e começar... Né? Alisson, e até que está tudo bem, né? Faz parte, é assim mesmo, e aí entra no processo ou na necessidade de uma transformação digital, né? Exato. Então eu quero sair, vamos dizer, né, João, do analógico para o digital, né? E uma vez estando no digital, eu quero aplicar inteligência artificial, ou hoje, como é o hype, quero usar modelos generativos, quero usar IA generativa, plugar LLMs. Então, é uma etapa, e aí a gente reforça a questão que é um ciclo, é um processo em que, digamos, a empresa vai ganhando uma maturidade e até chegar, por exemplo, no último ponto ali, que é uma operação autônoma, né? Que são, voltando um pouquinho no seu comentário, que era realidade. Fala-se muito da indústria 4.0, 5.0, mas a realidade brasileira